tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Está diante de Deus, diante de nós, além da palavra de Deus, que é o alimento, é o ensinamento, é a vida do cristão. A palavra é tudo para aquele que nela crê, para aquele que nela deposita a sua confiança. Às vezes a palavra faz com que aconteçam coisas em que nós não estamos naquele momento preparados. Mas fica claro para nós naquilo que lemos hoje, irmãos, que o controle de todas as coisas está na mão de Deus. Ele é dominador, Senhor dos céus e da terra, e tudo quanto neles há lhe obedece. Há aqui duas histórias muito similares, mas que são contradistintas completamente. Os pastores de Belém visitaram o menino na manjedoura quando ele nasceu. Os magos do Oriente visitaram o menino já crescido na casa dele. Diz aqui a palavra que eles entraram na casa. Os pastores viram o Senhor, ouviram os anjos dizendo da obra celestial de Deus. Naquele momento, a humanidade recebia o Salvador do mundo. Mas aqui, irmãos, era a providência de Deus, era o caminho de Deus para aquilo que ele tinha projetado na vida do menino, na vida de Maria, na vida de José e na vida de todo aquele povo naquele momento. Os magos seguiram a estrela do Oriente ao Ocidente. Não era uma viagem curta, foi uma viagem longa, uma viagem em que eles tinham clara a estrela que os guiava.
eles não tinham dúvida daquilo que eles estavam vendo, eles não vacilaram na fé, e que ninguém vacile na fé, olhando aquilo que é a nossa jornada rumo a Sião celestial. Não mais uma estrela, mas o nosso Cristo ressuscitado, que brilha para aqueles que nele creem, para aqueles que nele vivem, para aqueles que nele depositam a confiança e a fé. A estrela brilha e mostra para nós a nova Jerusalém, mostra para nós a nova cidade preparada, onde está a glória de Deus. Mas aqui, irmãos, os magos eram conscientes do que estavam fazendo, eles tinham sabedoria para entender os caminhos, chegaram em Jerusalém, mas no conhecimento da carne, eles tinham toda a sabedoria e julgaram que o rei não nasce na casa do plebeu, o rei nasce no palácio. Lugar de rei é onde tem trono, onde tem coroa. Onde eles foram bater? Eles foram bater na casa do rei, na casa de Herodes, na casa de Jerusalém, na casa do poder. Rei, nós viemos seguindo uma estrela e ela anuncia que o nosso rei nasceu. Nosso rei? Minha mulher está grávida, não estou esperando nenhum rei aqui no palácio, então se nasceu um rei é para pegar minha coroa. Se tem um rei por aí, é porque ele quer sentar na minha cadeira. E diz aqui a palavra, nós leiam o que nós lemos juntos. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Vocês imaginam? Vocês já viram a realidade do Brasil? Não dá tudo isso, mas em vila, nos lugares ainda onde tinha aquela eu lembro da Vila Santa Isabel, né? Ali, a Vila Santa Isabel era um lugarzinho que se a gente falasse não é isso, João? Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Um lugar pequeno, passa a palavra assim rápido. Você viu o que aconteceu? Falou para um, já está a vida inteira sabendo, né? Assim, vocês imaginam Jerusalém, cidade cercada por muros, via linha para baixo, via linha para cima, via linha para a direita, via linha para a esquerda. O que fala na casa daqui, da frente já está escutando, de cima está escutando. O Zé da esquina que vende pão já está sabendo, do mercadinho já escutou. O que aconteceu? Gente, vocês não estão sabendo. Chegou aí uns magos vindo do Oriente e eles falaram que vieram para ver o novo rei de Jerusalém. E a Jerusalém ficou perturbada. E quem é o rei? E quem é o rei? Onde está o rei? E o que é e o que não é? O que fizeram? Chamaram o chefe dos sacerdotes, os escribas. Os escribas eram as máquinas de fotocopiar da época. Não tinha xerox na época, mas se eu quisesse o Pentateuco, se eu quisesse o livro dos profetas, se eu quisesse uma cópia dos Salmos, eu ia lá na casa dos escribas. Faz aí para mim uma cópia. E eles faziam. Então os escribas tinham de cabeça a Bíblia. Eu fiquei bom de matemática porque eu era terrível, e toda vez que eu era terrível, a professora mandava fazer 10 tabuadas do 7, 10 do 5, 10 do 4, 10 do 3, e eu escrevi tanta tabuada que não tem mais jeito de errar na matemática. A mesma coisa dos escribas, e faz o Pentateuco, e faz o livro dos profetas, escreve no Isaías, porque o meu menino vai se formar na sinagoga, vai ler pela primeira vez diante do povo, precisa dar um livro para ele. Escreve aí o livro do Salmo. O da minha mãe ficou velho, rasgou os pergaminhos lá, e os escribas as máquinas que escreviam, mas eles sabiam a palavra à memória. Então chamaram tudo lá no palácio. O escriba, o sacerdote, o que fala no livro dos profetas, aonde vai nascer o Filho de Deus, o Cristo? Porque aí, irmãos, se os irmãos fizerem caso, o Herodes, ele já percebeu que não é um rei normal, porque ele diz aqui: e congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Já tinha entendido que o negócio não era da terra,
já era a promessa do Cristo cumprindo. Ele já sabia, mas eles queriam o Cristo para libertar eles de Roma, e Deus queria mandar o Cristo para libertar eles do pecado. Eles não tinham entendido o reino do Messias, o reino do Filho de Deus. Eles queriam um Cristo que reinasse e fosse um rei poderoso e dissesse: Roma, acabou o tempo de vocês aqui, agora nós estamos livres. Mas o Cristo não queria libertar a humanidade da terra, ele queria dar para o homem a chave da porta da salvação. Glória a Deus que visita o nosso coração. Mas ele já tinha entendido esses magos aí, que vêm do Oriente, eles estão anunciando o Cristo. Será que tem alguma coisa escrita? E aí o que disseram? Onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: ô Herodes, o mapa da mina está na nossa mão faz muito tempo. O mapa do tesouro a gente tem na mão, é mesmo. O que está escrito? Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Aí vem o versinho de Isaías: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Irmãos, analisem a leitura da palavra e falem para mim, se nós vivêssemos aquele momento e que tinha um GPS, os magos eram o GPS da época, eles sabiam que hoje, como que a gente faz para chegar aqui? Como que nós andamos? Vai no GPS, entra à direita, vai à esquerda, desvia da avenida. Eu tinha feito um caminho completamente diferente, mas o GPS falou: não, entra por lá, entra por cá. Quando eu vi, eu estava na frente da igreja do Carrão. Por quê? Porque o GPS vai guiando. Eles tinham o GPS que saiu do Oriente, chegou em Jerusalém e falou: nós vamos achar o Cristo. Aí, irmãos, eles estão com as coordenadas, eles tinham um endereço escrito: e tu, Belém de Judá. Em Belém, Herodes, vamos juntar todo mundo. Não. O que faz aqui a palavra? Diz aqui: Herodes secretamente guardou o mapa do tesouro, como querendo dizer: não quero achar esse tesouro, eu não quero esse Cristo, eu não quero esse rei. Olha, seus magos, continua aí a jornada de vocês, continua o caminho de vocês. Só vou pedir uma coisa: acha o Cristo, adora ele, vê o endereço da casa, porque eu não quero ter trabalho de chegar em Belém e procurar a casa. Vocês já têm a estrela, e a estrela vai levar vocês na porta da casa. Só vou pedir para vocês, quando acabar tudo que vocês tiverem que fazer, volta por aqui e passe e me dá o endereço certinho, porque aí eu vou lá adorar o Cristo. E os magos falaram: dá um beijo aqui, Herodes. Abraçaram Herodes, abraçaram os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Vamos continuar a missão. E eles seguiram a estrela, seguiram o mapa da mina, e quando viram, chegaram na porta da casa de José e de Maria, e quando viram o Cristo, dobraram, se prostraram, entraram, adoraram ele. Adorar quer dizer glorificar. Adorar deve ter cantado, adorar deve ter tido Deus. Valeu a pena a viagem, valeu a pena as noites que dormimos no deserto, valeu a pena o medo que passamos pelo caminho, mas agora está aqui o Cristo. Mas aí, irmão, aí que nós não entendemos os caminhos de Deus, não entendemos quando Deus quer fazer uma obra, Deus chega antes do problema, Deus provê a nossa necessidade antes que ela apareça. Eles abriram dos seus tesouros, tiraram o ouro, tiraram incenso, tiraram mirra, as 3 moedas mais valiosas daquela época. Não era papel, não era moeda encravada, era ouro. Tem dinheiro
dinheiro mais poderoso que o ouro. 2025 fala para os grandes investidores, eles têm medo das criptomoedas, eles têm medo de ter dólar, eles têm medo de ter euro. Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo, mas quer pôr dinheiro refugiado, eles compram barras de ouro. Ouro é dinheiro em qualquer lugar, ouro é dinheiro em qualquer nação, ouro não precisa fazer câmbio. Se eu trocar o euro aqui, eu vou lá vender e só vai ter que tirar 50 centavos. Ah, por quê? Vale tanto? É porque você está vendendo e eu preciso comprar, mas vai pesar o ouro. Você põe o ouro na balança, é 100 uma grama, não é 99, é 100, e pagam que o ouro vale. Fizeram o que tinha que fazer. Só pediram para o José Romaria, a gente pode dormir para seguir a viagem amanhã? Dorme. Porque para sonhar precisa dormir. Para sonhar precisa dormir. E diz a palavra que, sendo por divina revelação avisados em sonhos, quer dizer, eles dormiram lá. Dormiram uma noite onde estava o Cristo. Deve ter dormido no chão, pode ter dormido a cabeça por terra, mas eles dormiram na casa do Cristo. Valeu a pena a viagem. Valeu a pena tudo o que fizeram. E dormindo na casa do Cristo, tendo Cristo, tem que ter divina revelação. Onde tem Cristo, tem revelação. Onde tem Cristo, tem livramento. Onde tem Cristo, existe proteção divina. Aleluia. O menino estava lá, mas já o pai falou: desce lá em revelador os sonhos, e o Senhor vai visitar a igreja com sonhos, e a igreja, o Senhor autoriza a igreja hoje a sonhar. Sonha, porque teu sonho vai virar uma realidade. Sonha, igreja. Eu não tenho medo de sonhar. Não, Senhor, hoje abre a porta do sonho. Sonha a tua vitória, sonha a tua libertação, sonha com de língua, pensar comigo nessa madrugada, a tua língua vai enrolar, sonha. E quando sonharam, a revelação era: não volta por Jerusalém. Ah, Senhor, nós conhecemos o caminho. Tem coisa que é melhor não conhecer. Vai pelo caminho onde Deus conhece o teu livramento. Não vai pela experiência, vai pela revelação da palavra. Não vai pela tua sabedoria, mas viva a sabedoria da palavra que fala com você hoje. Creia no dom de Deus. E que é para fazer, Senhor? Não é para voltar para Jerusalém. Volta por outro lugar. E eles que já tinham seguido a estrela, não iam obedecer o sonho, e vão embora. É mais longa a estrada, não importa, o importante é ter Deus na estrada. O atalho pode custar caro. Querer fazer mais rápido pode comer cru. Espera o tempo de Deus natural. E o que aconteceu? É o parágrafo sucessivo, nós não lemos ele. Herodes ficou muito bravo. Espera, mas já deu tempo de adorar. E quanto dura essa adoração? Quando percebeu que os magos tinham enganado ele, ou que Deus tinha enganado ele, mandando os magos para outro lugar, ele ficou bravo. Fez as contas. Quanto pode ter durado a viagem dos magos? Quanto tempo faz que eles foram embora? Então vamos fazer uma coisa: as criancinhas de 3 anos, de 2 anos, 3 anos para baixo, vai morrer tudo, porque é o tempo que o Cristo nasceu. Pelas contas que eu fiz, pela viagem que os magos fizeram, a criancinha vai precisar morrer, vai morrer todo mundo. Mas aí vem de novo o Senhor em sonho. Olha lá. E eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Irmão, eu nunca preguei desse jeito, eu já li essa palavra muitas vezes. Mas parece que cada vez que eu leio a palavra sonho, ela está escrita assim, com uma luz que brilha. Algum sonho que está aqui por esses dias vai se tornar realidade. No nome do Senhor. De novo apareceu a José em sonho. Onde tem o menino, tem sonho.
Onde tem o menino tem revelação. José dormia onde? Na casa onde estava o menino. Ele estava junto com Maria e o menino estava com eles. Levanta, toma o menino, sua mãe e foge para o Egito. Mas vejam bem, irmãos, que o verso 13 veio depois do verso 11. No verso 11 está escrito assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O Senhor mandou os magos, deu ouro, incenso e mirra. Sabe que José ficou preocupado? Senhor, para que é isso? Eu não preciso. Eu não sou rico milionário, mas para comer para criança, aqui nunca faltou nada, Senhor. Eu tenho para Jesus. Eu tenho para Maria. Espera, Jesus. Espera, porque eu já estou fazendo amanhã. Aqui, no verso 13 eu vou te dar um sonho. No verso 13 você vai ter que viajar, José. No verso 13 você vai precisar morar no Egito. No verso 13 você vai precisar alugar uma casa. No verso 13 você vai precisar comprar comida. No verso 13 você vai morar uns 2 ou 3 anos lá no Egito, até que o Herodes morre, e eu mando você voltar com o menino para Nazaré. Mas enquanto isso, você precisa andar de cabeça erguida no Egito. E lá vai, aleluia, o José, aleluia. E o José era estrangeiro, e eu falo com propriedade que eu estou pregando. O estrangeiro numa terra estranha é sempre discriminado, sempre vai ter o seu Zé da venda que vai olhar para você e vai achar que você não tem dinheiro, mas você tem dinheiro para comprar essa roupa. Quantas vezes olhava um carro bonito e o homem da agência olhava para mim: você tem dinheiro para comprar esse carro? E dentro de mim, só porque eu sou estrangeiro, só porque eu não sou italiano, que não nasci aqui, só que você está vendo eu falar meio estrangeiro aí. E era assim. E quantas humilhações José não deve ter passado no Egito, mas Deus não deixa o seu povo passar vergonha. Deus não deixa o seu povo ser humilhado. O José trabalhando na venda: eu quero comer carne hoje, eu quero trigo melhor que tem aqui no Egito, eu quero uma garrafa de óleo de oliva, o azeite puro, aquele verdão, aquele que demora até para sair da garrafa. Mas não, você veio, eu venho lá de Judá, lá de Belém de Judá. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque Deus mandou eu aqui. Mas você tem dinheiro para pagar? E o José abria a bolsa e falava: moço, como você quer que eu pago? Você quer que eu pago com ouro? Você quer que eu pago com incenso? Você quer que eu pago com mirra? Eu tenho dinheiro, você quer? Como você quer receber? Eu na casa, preciso morar na casa. Você tem dinheiro para pagar? Deus já preparou! Você entende Deus, igreja? A congregação entende o nível que é Deus. Ele sabe o nosso amanhã e prepara no hoje. Aleluia, o tempo dele é perfeito. Ele é o Deus que sempre vai chegar primeiro. E essa palavra está chegando antes da prova. Receba força para atravessar o deserto. Receba força para viver no Egito. Receba força e conquistar para não passar vergonha. Pode passar prova, porque para José foi prova, para Maria foi prova. Ai, que saudade de Judá, ai, que saudade de Belém, ai, que saudade do pai, da mãe. Mas Deus não deixou faltar o necessário para eles. Os magos não sabiam o que estavam fazendo. Estão indo levar os presentinhos para o Cristo, não. Estavam indo levar o modo dele viver no Egito, e o diabo não acabava a promessa de Deus da terra. Ele não tentou matar a criança, Deus sustentou com ouro, incenso, mirra, do bom e do melhor. Ninguém vai matar a criancinha que está dentro do ser. O dom de Deus que nasceu, a esperança da vida eterna que está batendo no peito de cada um de nós aqui hoje. Ela não vai morrer daqui a pouco. E os tesouros do céu se abrem na igreja da vida. Em nome de Jesus, o Nazareno, receba o ouro desta palavra, receba o incenso desta palavra, receba a vida desta palavra.
está entendendo o que a palavra está criando em você. Mas amanhã, quando a coisa endurecer, quando aparecer alguma coisa estranha, você vai lembrar: Senhor, segunda-feira na Vila Carrão, o Senhor me deu o que eu preciso para enfrentar o demônio que chegou hoje. O Senhor chegou 2 versinhos antes. Aleluia, o Senhor vai chegar sempre na frente. Ele vai chegar sempre com providência. Ele vai chegar sempre com necessidade. Você nunca ficará envergonhado. E basta a tua casa, torna feliz, torna cantando. Porque quando chegou a hora de dizer para José: José, é hora de voltar. Para onde eu volto, Senhor? José, a primeira profecia precisava do menino em Belém, porque tinha uma profecia. Mas agora vem a segunda. E ele será chamado Nazareno. Vai para Nazaré. É lá que vai começar. É lá que vai cumprir mais uma profecia. A palavra não volta vazia. A palavra não volta sem cumprimento. Você está desesperado assim, meus cabelos já ficou branco, as rugas já marcaram meu rosto, as minhas forças estão acabando. Onde está a promessa? Hoje o Senhor renova a força desta igreja. Vai cumprir. Eu vou fazer da minha palavra verdade na tua vida. Eu vou fazer a promessa, aleluia, ser enaltecida na tua família, na tua casa. Já perguntaram: cadê teu Deus? Ainda hoje, antes desse culto, você foi afrontada por Satanás. Alguém perguntou: vai na igreja de novo? Tem coragem de dar glória de novo? Vai falar língua lá de novo? E o Senhor incita essa igreja com o fogo do Espírito. Eu quero escutar o teu glória. Eu quero escutar o teu canto. Eu fiz vocês cantar os correios, com fé chegai-vos e batei, a porta vai abrir. Glória a Deus. Essa última noite faz o inferno escutar o teu glória. Escutar que você está vivo, que a prova te matou. Aleluia. Paz. Viva em paz. Porque tudo que te falta, Cristo supriu. Deus seja louvado. Amém.